Legal. Vamos fazer uma oração, então, para nós já comentarmos sobre o estudo de hoje, tá bom? Então, feche seus olhos aí, vamos fazer essa oração. Poderoso Deus, querido Pai que habita nos altos céus, mais uma vez reunidos estamos, ainda que não podemos desfrutar da presença de cada um desses amados irmãos aqui lado a lado, temos a nos encontrarmos via aplicativo, via YouTube, os meios, Pai querido, estão à nossa disposição, nós estamos utilizando para que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações, ao nosso ouvido, através da Tua palavra, e nos mostre, Pai querido, mais algumas verdades com relação, Pai querido, ao assunto de hoje, que é a verdade sobre a morte, que o Senhor nos ilumine e nos mostre, diante da Tua palavra, a realidade de cada pessoa depois que passa por esta. Por Jesus, agradecemos por todas as bênçãos derramadas na vida de cada um dos amados irmãos e pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, no último encontro... antes de eu continuar, eu preciso, é parte administrativa, eu preciso pedir autorização de todos que estão aqui pelo Zoom, para que nós possamos retransmitir, gravar nosso encontro, esse nosso estudo, para que possa ficar gravado e também seja retransmitido pelo YouTube. Se há alguém que, de repente, não quer dar essa autorização, tem todo o direito, não há problema algum, mas precisa se expressar agora. Se ninguém se expressar, eu entendo que todos concordam. Há alguém que não gostaria? Por favor, abra o microfone e fale aí. Muito bem. Não havendo, eu agradeço, e aí nós estamos amparados legalmente aqui para que fique gravado esse nosso encontro. Então, no último encontro, nós estudamos sobre o milênio. No penúltimo encontro, nós vimos a questão da volta de Jesus, os dois estudos, um completa o outro, porque nós vimos a questão aí da ressurreição, né, dos ímpios, a ressurreição dos justos, a primeira e a segunda ressurreição. Vimos que a primeira é a que todos almejamos, né? Mas uma coisa é verdade, todas as pessoas passarão pela ressurreição, a não ser aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Esses não passarão por ressurreição, pois não chegarão a morrer, mas apenas por uma transformação, e se encontrarão com Jesus lá. Muito bem, mas para falar de todos esses assuntos, falamos muito em morte, né? E aí, hoje o estudo é justamente para entender biblicamente o que é a morte para Deus, para Jesus, né? Qual é o estado que a pessoa fica, porque é um assunto polêmico. É um assunto, na verdade, é um dos assuntos mais polêmicos e mais antigos debatidos de todos os assuntos. Esse é o assunto mais debatido. Nós vamos ver hoje. Nós vamos ver hoje que é o assunto mais debatido, é o mais antigo. E é o que traz grandes dúvidas e, infelizmente, muitas pessoas sinceríssimas, muitas pessoas assim cristãs, evangélicos, de todas as denominações, e aqui nós estamos respeitando a todos os pensamentos. O nosso propósito nessa noite é apenas mostrar o que a Bíblia fala a respeito de morte, a respeito da situação da morte, mas respeitamos a opinião de todos e cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser, né? Esse respeito aqui. Mas nosso intuito é somente mostrar e ver com vocês o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Mas, por quê? Porque há muitos pensamentos com relação a isso. Puxa, quando morre, para onde vai? Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, a alma fica vagando por um tempo, reencarna numa outra pessoa, reencarna num animal. O que acontece? Qual é a realidade? Biblicamente falando, né? Qual é a realidade de tudo isso, né? Agora, para falar de morte, para falar desse assunto, como que a gente vai... quem tem autoridade para falar sobre isso? Quem pode ter autoridade é quem já passou por ela. Agora me diga, será que tem alguém que já passou por ela, já passou pela morte e hoje está vivo?
Você conhece alguém que já passou pela morte e hoje está vivo para te contar como é que é para lá? Será que existe alguém que já passou pela morte e hoje está vivo para vir e contar para nós como é que é a morte? Eu não conheço nenhuma pessoa, mas existe um ser divino que eu acho que pode nos responder. Vamos ver quem é essa pessoa? Apocalipse, capítulo 1. Esse é o primeiro texto já. Vamos entender quem é que pode nos falar a respeito de morte. A capítulo 1, verso 18. Olha o que está escrito lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Diz assim aqui na minha tradução. Aquele estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É o que está escrito aí, assim na minha versão, e é provavelmente o que você também acompanhou aqui. Quem é esse que esteve, mas hoje está vivo? Aqui. Se nós recuarmos alguns versos, nós vamos ver, se nós recuarmos, na verdade, ao verso 1 do capítulo 1, nós vamos ver quem é o autor dessa frase. E ali, no verso 1, diz assim, ó, revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a cada um de nós somos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, no João, aqui no livro. Entendeu? Então, Apocalipse, o termo Apocalipse, a tradução de Apocalipse é revelação. E aqui está dizendo que é a revelação do próprio Jesus Cristo, que deu por intermédio de um anjo a revelação a João, e João apenas transcreveu. Então, aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos, é Jesus. Jesus tem autoridade para nos falar a respeito desse assunto, morte. Entende? Então, ele é digno de confiança. É o único que passou pela morte e está vivo. E está vivo e pode nos dizer realmente como funciona tudo isso. Muito bem. Para entendermos a morte, nós precisamos revisar a vida. Deixa eu ver, acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver. Talvez seja você, meu amigo. Isso. Vamos rever o processo de vida, para nós entendermos acertadamente aqui o processo de vida. Para nós relembrarmos o processo de vida, nós precisamos ir lá para Gênesis. Então, me acompanhe lá, de novo, numa leitura de Gênesis. É um texto que nós já estudamos aqui, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui no segundo estudo, quando estudamos sobre a criação, nós estudamos fortemente aqui esta parte. O capítulo é o 2, o verso é o 7. Tá? Para nós entendermos a morte, nós primeiro precisamos rever o conceito aqui bíblico de vida, de criação e de vida. Ok? Capítulo 2 de Gênesis, verso 7. Gênesis 2, 7. Ok? Diego, meu amigo, um grande abraço. Acho que não tinha citado você ainda, enquanto procuramos um texto. Kelsey, que bom te ver aqui, viu? Muito bem. Dona Bernadette também entrou aqui. Grande abraço. Então, o que diz lá no verso 7? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e o que mais? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou, o que está escrito aí? Passou o quê? A ter uma alma ou a ser uma alma? Você está lendo aí? Passou a ter ou a ser? O que está escrito? Está escrito, passou a ser uma alma vivente. Então, o que é o conceito aqui ó, de alma? Né? É uma outra palavra
que não é muito compreendida. O que é uma alma? Uma alma é a junção do pó da terra com o sopro de Deus, o fôlego de vida. Deus formou o homem do pó da terra, o boneco, e o boneco, enquanto antes de ter o fôlego de vida, antes de Deus soprar o fôlego de vida nele, era apenas barro. Você podia dar ele, você podia macetar, era barro, não haveria problema algum. Mas no momento em que Deus soprou o fôlego de vida dele, no momento em que Deus passou a sua respiração para aquele boneco, deu vida àquele boneco. A junção do barro, agora, que é apenas barro, com o fôlego de vida, essa junção passa a ser uma alma vivente, passa a ser o quê? Uma pessoa. Passa a ser, não a ter. Isso faz toda a diferença, compreende? Então, ninguém tem uma alma. Nós somos uma alma. Isso é totalmente diferente. Somos uma alma em que condição? Quando junto está o quê? Barro mais fôlego de vida. Entende? A junção dos dois é uma alma, é uma pessoa. Então, o processo inverso nos explica a morte. Se eu tiro um desses materiais, desses dois materiais, compreende? Se a vida é a junção dos dois tipos, no caso, sempre que vai sair é o fôlego de vida, e aí, o que cada um de nós, cada pessoa que já morreu vira? Ó, ó. Uma coisa, vou fazer uma analogia aqui. Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, vou erguer aqui, ó, olha lá, a lâmpada, tá vendo? A lâmpada lá, ó. O que é? Você tem um foco de luz. Só com foco de luz eu tenho a luz? Não, eu preciso ter o quê? Energia elétrica. Você enxerga a energia elétrica? Você consegue enxergar a energia? Não. Mas no processo em que junta a lâmpada e a energia elétrica, o que causa? Causa luz. Causa luz. Entende? A luz deixa de existir, você não vê, mas ela existe. Com a junção do quê? De uma lâmpada, de um artifício, juntamente com uma energia, com corrente elétrica. Os dois juntos formam luz. Entende? A lâmpada, sem a energia elétrica, ela continua sendo lâmpada, mas ela não produz o quê? Não produz luz. Nossa vida é assim. Nós, associados, a nossa matéria associada ao fôlego de vida dado por Deus, é uma pessoa, é uma alma. Retirando isso, deixa de ser uma alma. Mas vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos ver aqui mais alguns textos que falam sobre essa questão da alma, sobre essa questão da ligação da alma com a vida. Tá? A Bíblia fala muito em alma. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 18. Vamos ao livro de Ezequiel aí, no capítulo 18. Ezequiel é aí depois de Salmos, em Isaías, Jeremias, e aí na sequência já vem Ezequiel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí vem os profetas aqui. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ok? Achamos? Olha lá o que diz em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Quem é que peca? São pessoas, não são? Quem são os pecadores? Não são pessoas? A alma que peca, essa certamente o quê? Morrerá. A alma que peca, a pessoa que peca, morre. Morre ou não morre? Morre. O pecador morre ou não morre? Morre.
Porque o salário do pecado é a morte. Por que nós morremos? Porque nós pecamos. Né? O pecado entrou no mundo, aliás, a morte entrou no mundo por causa justamente do pecado. Né? Não era plano. Agora, veja o verso 20 aí também, já que estamos aqui em Ezequiel capítulo 18, vamos ver o verso 20 aqui também. Reforçando aqui, mais uma vez. Olha lá, ó. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que peca, morre. Não fica vagando, não vai para outro lugar, morre. A alma que pecar, morre. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Ou seja, o meu pecado não faz meu filho morrer, o pecado do meu filho não faz eu morrer. A alma que pecar, morre. A pessoa que pecar é condenada pelo seu pecado. Né? E outros textos aqui que eu queria dividir com vocês aqui. Gênesis capítulo 46. Vamos voltar lá em Gênesis. Aqui, em Gênesis 46, está falando aqui nesse capítulo a respeito, tem um comentário a respeito dos que foram para o Egito. Pessoas da família de José que, por ocasião da fome, acabaram indo para o Egito. Gênesis. Olha como é que está descrito aqui essas pessoas. Gênesis 46, 27. Acharam? Ok? Diz assim, ó, na minha tradução de Gênesis 46, 27. Os filhos de José, que nasceram no Egito, foram dois. Todas, aqui na minha tradução, está todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Na minha tradução, nessa Bíblia que eu estou, está escrito todas as pessoas. Mas se alguém tiver aí com uma tradução de uma Bíblia revista e corrigida, vai estar escrito assim, ó, todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Eu não sei se alguém está com essa tradução, mas se você tiver com a tradução revista e corrigida, vai estar escrito aí todas as almas que foram para o Egito foram 70. Ok? Mas se aí tiver pessoas, quer ver lá em Deuteronômio, que fala também sobre esse momento, aqui está falando o quê? Das pessoas da casa de Jacó que foram para o Egito, foram 70. Vamos agora em Deuteronômio capítulo 10. Vá um pouquinho para frente aí, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Deuteronômio 10, 22. Olha o que está escrito lá. Ó. Com 70, já acharam? Achamos todos? Diz aqui, ó, com 70 o quê? 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas do céu em multidão. Ele está falando assim, ó, vocês vieram em número de 70 para o Egito. 70 almas, 70 pessoas. Está vendo como a Bíblia constantemente fala sobre pessoas, falando sobre almas? Então, uma alma é uma pessoa viva. É a junção do sopro de vida com o barro, com o pó, com a matéria. Então, isso é alma. A Bíblia tem diversos textos que fala e tem referência como pessoas falando como alma, ok? Então, as pessoas são almas enquanto têm o fôlego de vida. Elas não têm alma, são almas. Ok? E aí? Mas e a morte? Estamos entendendo aqui, beleza? A alma viva e a morte. Quais são os versos que falam agora a respeito de morte? Então, vamos lá. Vamos voltar a Gênesis capítulo 3 agora. Vamos primeiro a esse texto, Gênesis capítulo 3. Dentro do capítulo 3 já vai tratando, vai falando aí sobre a entrada do pecado.
o grande engano, né, de Satanás, através inicialmente de Eva, depois de Adão. E aí, Deus tinha avisado a eles, né, que não era para eles comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem que eles tinham. Porque do dia que eles comerem, o que Deus falou? Certamente, eles iam o quê? Certamente morreriam. Se você for ao capítulo 2, verso 17, é justamente isso que está escrito lá. Né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comerem, certamente morrerás. Deus, eu garanti a eles, ó, se vocês me desobedecerem, ou, em outras palavras, se vocês pecarem, vocês vão o quê? Morrer. Tá? Vocês vão morrer. E aí nós sabemos a história, eles pecaram, e agora no verso 19 do capítulo 3, Deus fala, ainda falando ali a Adão e a Eva, ele explica o que é a morte. Olha aqui. Dentre o castigo, agora diz o verso 19, no suor do rosto você vai comer o teu pão, Adão, até que você torne o quê? A terra, pois dela você foi formada. Tu és pó, Adão, e ao pó retornarás. Está vendo aqui o que Deus falou para Adão, quando se deu a sentença de morte? Falou, olha, Adão, você é pó, você é terra. Você vai agora trabalhar, do suor do teu rosto você vai ter o teu alimento, até que você volte ao pó, porque você foi formado do pó. Ok? Estão compreendendo? Estão vendo que a Bíblia está sendo bem clara com relação à situação dos mortos? Mas nós temos muitos textos ainda para ver. Eu quero agora que você me acompanhe agora na leitura de Eclesiastes. Eclesiastes, depois de Salmos ali. Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios e na sequência vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Ok? Eclesiastes capítulo 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Muito bem. Vá comigo até o verso 7 agora. Verso 7. O que diz ali? E o pó volta à terra como era. E o espírito volta para quem? Volta para Deus. Que o deu. Então, o pó volta para onde? Para a terra. E o espírito, o fôlego de vida, o espírito volta para Deus, que foi ele que nos deu. Você está vendo? Eclesiastes falando sobre isso, mas vamos ver mais um texto. Aqui mais um texto. Esse texto acabou de corroborar com aquele que nós vimos em Gênesis, capítulo 3, verso 19, dizendo novamente que a matéria volta para o pó e o fôlego volta para Deus. Agora, volte em Eclesiastes, capítulo 9. Estamos em Eclesiastes, vamos aqui explorar mais um pouquinho Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ver aqui alguns versos aqui. Vamos começar com o verso 5 e 6, ok? Versos 5 e 6. Diz assim na minha tradução: os vivos, porque os vivos sabem que vão morrer. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Você está vendo aqui, ó, os mortos não sabem, nem tampouco têm eles alguma recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Vamos continuar aqui o verso 6 ainda para comentar depois. Amor, ódio, ou seja, sentimentos, para eles pereceram, não há nenhum sentimento para os mortos. É o que o texto está falando claramente. Para sempre, eles não têm parte em coisa alguma do que se faz agora debaixo do sol. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Os mortos não têm sentimento, então o morto não fica alegre porque está vendo alguma coisa e o morto não fica triste porque está vendo alguma coisa. O morto, ele jaz no esquecimento, as suas ele não tem mais parte nenhuma. Você está vendo o texto? Os vivos sabem das coisas, inclusive sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Então,
Se os mortos não sabem de nada, tem como um morto vir falar com você? Não tem. Não tem como ele vir falar com você de maneira alguma. Porque o morto vai para o pó da terra. E o fôlego dele volta para Deus. Nós estudamos nos últimos 2 estudos sobre o quê? Sobre ressurreição. Nós não estudamos. A Bíblia fala de quê? De ressurreição. Ora, se as pessoas morressem e fossem para o céu, ou fossem para qualquer outro lugar, qual é o motivo de Jesus vir a essa terra? Ressuscitar quem? Se já estão no céu. Porque essa é uma linha de pensamento de muita gente. As pessoas morrem e estão lá no céu. Estão lá nos vendo. Me desculpe se de repente você acredita nisso e tal, mas biblicamente isso não é uma verdade. Isso não tem base bíblica para isso. Os textos que nós estamos vendo estão claros nos dizendo que a matéria volta para o olho para Deus, que os mortos não sabem de nada. Olha o verso 10 aqui, ó. Aqui ainda de Eclesiastes capítulo 9. Tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se tiver alguma coisa para você fazer, faze-o agora, o texto está dizendo. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, não há conhecimento, não há sabedoria alguma, não há nada. Depois que passa a vida, se você tem alguma coisa para fazer, se tem alguma decisão para tomar, se você precisa pedir perdão para alguém, tem que ser o quê? Em vida. Porque depois não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Agora, vou lá, cutucar de novo. Pensa comigo. Se nós morrêssemos e fosse para o céu, qual é a primeira coisa que você queria fazer com relação a Jesus, com relação a Deus? Você queria adorá-lo, você queria conversar. Mas os textos estão dizendo que você não tem conhecimento de nada, você não sabe nada, você não. Você entende? Não há nenhum embasamento aqui. Eu quero dividir mais alguns textos com vocês, porque é um assunto polêmico, ele tem que ficar bastante embasado aqui. Vá junto comigo ao livro de Jó. Vamos até o livro de Jó agora. Volte aí, ó, antes de Salmos tem Jó. Volta um pouquinho para trás e vá até o livro de Jó. Quero dividir alguns versos aqui. Vamos primeiro ao capítulo 27. Jó, capítulo 27. Vá anotando os textos aí, para depois, de repente, você poder rever aí, de repente, se aprofundar ainda mais, né? Jó, capítulo 27, verso 3. Olha só o que Jó fala. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, daí o verso 4 continua. Nunca os meus lábios falarão injustiça. Ou seja, o que Jó está falando? Enquanto eu tiver vida, ele está falando que a vida dele depende do quê? Do sopro de Deus estando nele. Ele falou, enquanto eu tiver vida, enquanto o sopro de Deus estiver em mim, ele falou, os meus lábios não vão falar injustiça. E aí ele continua. Você está vendo? Vá ao capítulo 34, aqui ainda de Jó. Aqui, versos claros falando a respeito. Aqui, capítulo 34, ainda tem alguns detalhes a mais aqui, capítulo 34 do próprio livro de Jó, versos 14 e 15. Ok? Olha o que diz lá. Se Deus pensasse apenas nele mesmo, em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, olha o que o verso 15 diz, toda a carne juntamente expiraria. Se Deus fosse egoísta e pegasse para ele todo o fôlego de vida de volta, está falando assim, olha, todo mundo morreria, todo mundo, e o homem voltaria o quê? A ser o quê?
Você está vendo ali? E o homem voltaria a ser pó. Se Deus fosse egoísta, ele poderia fazer isso. Recolher o fôlego de vida e todos virariam o quê? Pó. Pó. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui textos que nos deixam claro a situação dos mortos. Nós sabemos que a única pessoa que possui imortalidade, a única pessoa é quem? É Deus. É Deus. O único que possui imortalidade é Deus. Demais seres criados, todos são mortais. Todos são mortais. Por que os anjos não morrem? Porque eles não pecaram. Mas se o anjo que pecar, esse certamente morrerá. Nós sabemos, nós estudamos sobre a origem do mal. Né? 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. Estão aqui na terra. Mas haverá um momento que eles vão morrer. Lembra? Depois do milênio, quando a cidade desce, e aí vem a segunda ressurreição, e aí vem o fogo, e aí vai acabar com o fogo preparado para diabo e seus anjos. Vão morrer. Até os anjos que pecaram. Nós sabemos que a única condição para que o homem fosse imortal era, lá no Jardim do Éden, não ter desobedecido a Deus. Mas eu estou pagando, então, porque Adão desobedeceu, porque Eva desobedeceu? Não. Não. Porque hoje nós todos somos pecadores, nós todos pecamos. Né? Nós não estamos morrendo por causa do pecado de Adão e Eva, não. Nós estamos morrendo e vamos morrer, se acaso Jesus não voltar em nossos dias, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Né? O pecado, o salário do pecado é a morte. Então, a existência da morte é por causa do pecado. Isso eu acho que está muito claro para nós. Mas eu quero partir para a finalização, e eu acho que aqui é um ponto importante, que nós não podemos finalizar sem ver o que Jesus, como é que Jesus, enquanto aqui nessa terra, e aqui separamos aqui um texto, um momento específico, muito conhecido, como Jesus tratou essa situação de morte. Tá? E aí nós vamos usar um texto do Evangelho de João, do capítulo 11, que fala a respeito de uma situação que Jesus viveu com um grande amigo dele. Olha só, vamos a João capítulo 11? Acompanhe comigo, Evangelho de João, capítulo 11. João capítulo 11. Vamos ver como é que Jesus tratou este assunto. Como é que Jesus entende esse momento que nós costumeiramente entendemos como morte? Vamos ver na Bíblia o que realmente é isso que conhecemos como morte. Ok? João capítulo 11. Se você chegou a João capítulo 11, você vai ver que é o capítulo que fala a respeito da morte e ressurreição de Lázaro. Lembra? Lázaro estava morto. Vamos ver alguns detalhes aqui dessa história. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, não é o propósito aqui, mas se nós formos ao verso 3 do capítulo 11, nós vamos ver aqui a apresentação, o início de um momento aí da história, praticamente. É um momento que diz assim, mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus a seguinte coisa: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Mandaram um recado para Jesus. Jesus estava em outra cidade. Jesus estava em Lázaro era de Betânia. Jesus estava numa outra cidade, um pouco afastado ali de Betânia. E aí mandaram um recado: olha, Jesus, aquele a quem amas está enfermo. Ou seja, um amigo de Jesus. Fala aqui que Lázaro era amigo de Jesus, era uma pessoa que Jesus gostava. E mesmo sendo amigo de Jesus, olha o que aconteceu com essa pessoa. Ficou enferma. Então, os amigos de Jesus, os filhos de Deus, passam por dificuldades, sim ou não? Está entendendo? Estava enfermo. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. O primo de Jesus, João Batista, foi o quê? Foi decapitado. Entende? Mas vamos lá, esse não é o nosso propósito.
E aí, nós sabemos da história, e Jesus ali, falando ali, e os discípulos em volta, aí Jesus foi conversar com os discípulos e falar, olha, pessoal, eu recebi um recado aqui, e nós vamos voltar para Betânia, nós vamos lá em Betânia, porque o meu amigo Lázaro, quer ver como é que ele se referiu a essa situação? Verso 11. Qual o verso 11 aí agora? Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou lá para despertá-lo. Jesus está falando, porque Jesus agora, além de saber que ele estava doente, agora chegou a notícia que ele tinha morrido. Ele já tinha morrido, porque Jesus demorou algum tempo para chegar até lá. E aí a notícia veio, olha, Lázaro morreu. E aí Jesus, quando vai falar aos discípulos, ele fala assim, olha, já Lázaro está adormecido, mas eu vou lá para despertá-lo. E aí o verso 12 diz assim, ó, disseram então os discípulos, Senhor, se ele dorme, está tudo bem, ele está salvo, não há problema algum, está só dormindo, para que ir lá acordá-lo? Né? E aí o verso 13 continua, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, porque para Jesus aquilo não é morte. Para Jesus, biblicamente, esse momento em que nós conhecemos como morte é apenas um sono. Por quê? Porque todos vão ressuscitar. Então, esse processo que nós vemos acontecer com pessoas queridas, muitas vezes, com familiares, com pessoas ao nosso redor, isso que a gente entende como morte, a Bíblia apresenta como apenas um sono. E por que é um sono? Porque ainda não é a morte. Porque ainda é um processo em que a pessoa vai dormir e esse processo até a volta de Jesus, seja 1000 anos, 2, 5.000 anos ou um dia, é como se fosse um abrir e fechar. É um sono. É apenas um sono. E ele fala assim, eu vou despertá-lo. E eu vou despertá-lo. E aí eles não entendiam. E aí, então, no verso 14, então Jesus agora fala. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Entendeu? Então, para Jesus, a questão da morte é apenas o quê? Um sono. Um sono. Um sono. É um sono porque ele tem o poder o quê? Da ressurreição. Olha só o que diz o verso 15. Não, perdão, 25. Verso 25. Esse verso é um verso que normalmente está ali nos velórios, quando as funerárias vêm, eles colocam ali uma Bíblia aberta e quase sempre é esse verso que está lá escrito. Diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Por quê? Porque vai passar pela ressurreição. Agora, atente a uma palavra especificamente aqui no verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? A ressurreição. Jesus não falou assim, ó, eu sou a reencarnação. Eu sou a ressurreição, não reencarnação. É ressurreição, é isso que a Bíblia apresenta. E jamais nenhum texto da Bíblia dá para nós fundamento de reencarnação, mas sim ressurreição. E as ressurreições nós já vimos que são o quê? São duas. E eu fecho, então, novamente com esses textos. Até quando os mortos permanecerão, então, nesse estágio de sono, ou de morte, como você queira. E aí eu quero fechar, então, com duas leituras bíblicas aqui, essa nossa meditação dessa noite. Aqui mesmo em João, você volta ao capítulo 5. Você volta ao capítulo 5 e nós vamos ler o verso 28 e 29. É um verso conhecido no nosso estudo, mas só para finalizar esse momento, para nós vermos até quando permanece esse sono da sepultura. Verso 28 diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, as pessoas que morrem estão aonde? Nos túmulos. Não estão vagando, não estão em outra pessoa, não estão num animal, não estão
estão nos túmulos. Ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Compreende? E o último texto que quero dividir é, primeira Tessalonicenses. Isso. Primeira Tessalonicenses. Capítulo 4. Desculpe. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor, nós já estudamos esse texto, mas só para fechar esse pensamento aqui, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, então descerá dos céus, e os mortos em Cristo vão o quê? Ressuscitar. Entende? Vários textos falando sempre sobre ressurreição. Ressurreição. Ressurreição daqueles que dormem, daqueles que estão no estágio, daqueles que comumente nós entendemos como morte. Então, meus amados irmãos, amigos, a Bíblia, aqui nós dividimos vários textos, tem outros ainda que poderíamos citar aqui, que falam abertamente que a vida, uma alma, é a junção de dois elementos. Quais são os dois elementos? Pó, terra, mais fôlego de vida. Matéria, mais fôlego de vida. Quando morremos e somos enterrados, passado um tempo, se você abrir, o que vai ter lá? Pó, cinza. Se você acelerar o processo, fazer aí esse processo que se tem no início, você rapidamente, em alguns dias, vai ter em suas mãos também as cinzas da pessoa, o pó. E o fôlego de vida volta para Deus, e a pessoa fica ali, no estágio, aguardando a volta de Jesus. E aí vem as ressurreições. As ressurreições. Lembre-se, não haveria motivo de Jesus voltar se as pessoas já estivessem no céu, né? Ou estivessem em outros lugares. Não haveria motivo de Jesus voltar. Veja, se Lázaro, a história que contamos, Lázaro era amigo de Jesus, era alguém que Jesus tinha estima. Lázaro havia morrido. Se Lázaro tivesse ali, já faziam 4 dias, se Lázaro tivesse no céu, você imagina a decepção dele, de Jesus ter ressuscitado ele? Ele estava lá no céu e daqui a pouco o anjo falou: olha, volta lá para a terra, porque Jesus vai te vai te ressuscitar. Você já imaginou a decepção dele? Puxa, já estou no paraíso, agora tenho que voltar para lá? Faz algum sentido? É até um pouco, parece até uma piada, né? Mas não faz sentido, para pensar, né? E, e ainda, podia citar, mas como nós falamos ainda, né? Se nós formos lá ao capítulo 12 de João 11, nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro, né? O momento da ressurreição. Mas se você for a João capítulo 12, já imediatamente depois, ao verso 10, mais precisamente e especificamente, você vai ver lá, ó, que diz assim, ó, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Logo depois da ressurreição de Lázaro, alguns dias, o pessoal já estava atrás dele para matar ele de novo. Entende? Agora, imagina, se ele estava já no céu, se ele estava no paraíso, agora Jesus traz ele de volta, o seu amigo, para vir sofrer e ser perseguido e passar pela morte de novo, faz algum sentido? Lázaro acho que não teria vindo falar, não vou não. Não, já estou aqui no paraíso. Então, meus amados, essa questão e tantas outras, né, que poderíamos citar aqui, mas o tempo já se torna escasso. Esse nosso propósito, esse nosso encontro, é só para nós ter vistos biblicamente que esse assunto tão polêmico que é a morte. Então, quando morremos, vamos para a sepultura, aguardar a ressurreição que Deus vai nos dar. Quizá todos nós estejamos o quê? Na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Mas todos irão um dia ressuscitar.
ou para a glória do Senhor, ou para a vergonha eterna, né? Mas essa é a realidade e a verdade que a Bíblia traz a respeito da morte. Então, não precisa ficar com medo, com receio a respeito. Fechando aqui esse pensamento, agora me ocorreu uma coisa. Qual que é a explicação, então, para haver tanta dúvida, tanta coisa a respeito desse assunto? Lembra que no começo eu falei, esse é o assunto mais antigo, é o assunto mais polêmico, mais questionável da história humana, porque quando nós vamos e relembramos de Gênesis, da criação, nós vimos hoje lá que foi dada a ordem a Adão e Eva que não comessem fruto, porque o verso 17 do capítulo 2 fala, né? Eu falei, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comerem, Deus falou, certamente morrerá. E aí, quando a serpente, tomada por quem? Por Satanás, pelo inimigo de Deus, por Lúcifer, pelo aquele anjo caído, inimigo agora de Deus, o que ele falou para ela? Você, olha, o capítulo 3, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que delas comer, vos abrirão os olhos, você será conhecedor do bem e do mal. Perdão, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Entende? Esse foi o primeiro engano. E aí foi a primeira dúvida colocada na cabeça de um ser humano, no caso de Eva aqui, depois Adão. Então, isso vem desde a criação, agora sendo o quê? Trabalhado pelo inimigo na cabeça das pessoas, para o quê? Para desviar as pessoas do caminho correto, do pensamento correto. E esse é o primeiro ponto que Satanás pega. Deus fala que a alma morre, que o homem, se pecar, morre, e Satanás diz que não morre. Que você reencarna, que você vai para um lugar, que você vai para purgatório, que você vai para isso e para aquilo. Percebe? Por que existe tanta dúvida com relação à morte? Porque Satanás está com o dedo nesse assunto, desde sempre. É por isso que tem tanta discordância com relação a esse assunto. Mas não para nós. Não para nós que estudamos a palavra de Deus e vimos nesses textos a verdade sobre a morte. Que Deus nos abençoe, que Deus continue conduzindo a vida de cada um aqui que nos assiste nesse momento, ou que virão a nos assistir através do YouTube, que a nossa mente seja sempre direcionada pela palavra de Deus, e não por achismos, não porque uma outra pessoa fala, depende, mas se ela não te provar na Bíblia, contexto dentro de contexto, não acredite, e não ande atrás de pensamentos assim, tá bom? Eu sei que é um assunto polêmico, a hora já passou, mas eu reitero, se você tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de me perguntar depois, tá? Não tenha vergonha de me procurar, ou daqui a pouco comentar, e a gente vai, sempre na medida do possível, trazer, se for preciso, maiores informações, ou tirar alguma dúvida de algum texto, de repente, que deixe uma dupla interpretação. Se você tiver algum texto aí, por favor, vamos trabalhar em cima disso para que não fique nenhuma dúvida desse assunto no seu coração, na sua mente, tá bom? Feche seus olhos, nós vamos orar, relembrando, né, a Drica colocou lá, relembrando que nós temos preparado para todos aqui um certificado desse curso. Nós queremos presentear a você que está aí firme, sempre na medida do possível, estando conosco. Nós queremos dar um agradecimento a você no final desses nossos encontros, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar e depois nós vamos abrir nossos microfones e nos cumprimentar. Querido Deus, a tua palavra nesta noite, mais uma vez, foi aberta, foi estudada, e aqui pudemos ver, Pai querido, um assunto de grande demanda, Pai querido, de grandes dúvidas na cabeça de muitas pessoas, mas hoje, através do teu Santo Espírito, da tua palavra, Pai querido, creio que dentro dos nossos corações há mais dúvida com relação à morte. Hoje pudemos ver, através de muitos versos,
em que a vida ou a alma, ela só é definida pela junção desses dois elementos, Pai querido, que o Senhor uniu um dia, e que, ao eles se desunirem, é que provocam isso que nós conhecemos hoje como morte, mas que para o Senhor e para Jesus é apenas um sono, porque brevemente o Senhor há de despertar cada um de nós dentro da primeira ressurreição. Que as tuas mãos poderosas sejam ou continuem sendo sobre a vida de cada um desses amados que participam desses momentos de estudo conosco. Que eles possam ser protegidos e guiados pela tua mão poderosa. E que há alguma necessidade especial na vida dessas pessoas, que a tua mão de amor, de carinho, de misericórdia e de poder seja sobre a vida deles, sobre as suas necessidades. Toma cada um as tuas mãos, Pai querido, e dá-nos, Pai querido, principalmente o teu perdão, a tua misericórdia, para que através dela nós sejamos, Pai querido, preparados para o dia da nossa vida. Em Jesus eu oro, te agradeço por tudo.